queridos alunos, aqui quem fala com vocês é a professora aspirante Roniele. Vocês ainda não me conhecem pessoalmente, porque eu cheguei recentemente no colégio, mas eu vou contribuir com vocês com essa aula de música do capítulo 4. Nós estamos seguindo o livro Teoria da Música, quinta edição, do Bohumil Band, e hoje nós vamos falar sobre valores. Então, como que vai funcionar? Vai ser uma leitura comentada das páginas 20 até 28 do livro aí de vocês. Vocês podem ir acompanhando comigo os slides. Eu vou lendo e comentando com vocês para dar uma esclarecida sobre essa matéria do livro. Então, vamos lá. Em música, existem sons longos e sons breves. Há também momentos quando se interrompe a emissão do som, que são os silêncios. A duração do som depende da duração da vibração do corpo elástico. A duração é a maior ou a menor continuidade de um som. A relação entre durações de sons define o ritmo. O ritmo é a organização do tempo. O ritmo não é, portanto, um som, mas somente um tempo organizado. O ritmo é a ordem de movimento, segundo Platão. A palavra ritmo, em grego ritmos, designa aquilo que flui, aquilo que se move. Antigamente, eram as palavras que indicavam mais ou menos o tempo de duração de cada nota. No princípio do século XVIII, surgiram as figuras mensurais para determinar a duração dos sons. As mais antigas eram máxima, duplex longa, breves, semibreves, mínima, semínima, fusa, semifusa. Eram originalmente pretas, posteriormente brancas. No início do século XVI, desapareceram as neumas e no século XVII a notação redonda substituiu a notação quadrada. Então, as neumas que estou falando ali eram essas figuras que eram escritas de forma quadrada e posteriormente foram substituídas pela formação redonda, que é a que a gente tem em partituras atualmente. Aí nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês exemplos de ritmo. Vamos ver aqui esse grupo Barbatuques, que ele é muito famoso e ele costuma fazer ritmos. Agora vamos clicar aqui no Barbatuques, que é esse outro link aqui que vai mostrar pra gente percussão corporal também. Vamos lá. Legal, né, gente? Então, para não ficar muito extenso aqui o nosso vídeo, vou deixar aqui para vocês, chama Barbatuques Percussão Corporal. Quando vocês tiverem tempo, vocês podem acessar aí no YouTube e tem vários vídeos deles
falando sobre, mostrando ritmos, tá? Então, quando vocês tiverem um tempinho, vocês acessem para continuar assistindo. Aí agora vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então, nós estamos falando ali, né? Vocês podem acompanhar aí, a gente continua na página 20. Na notação musical atual, cada nota escrita na pauta informa a altura, posição da nota na linha ou no espaço da pauta, e também a duração, formato e configuração da nota. A duração relativa dos sons é definida pelos valores. Os valores definem as proporções entre as notas. A duração absoluta é dada pela indicação do andamento. Valor é o sinal que indica a duração relativa do som e do silêncio. Os valores positivos ou figuras indicam a duração dos sons, e os valores negativos ou pausas indicam a duração dos silêncios. Figuras e pausas são um conjunto de sinais convencionais representativos das durações. São 7 os valores que representam as figuras e as pausas no atual sistema musical. Para cada figura existe uma pausa correspondente. Então, os valores são esses aqui, ó, que são os tempos representados pelas figuras que forma a notação musical, né? É através desses valores ou figuras aqui que a gente consegue fazer a partitura. Os valores, eles são representados por essas figuras aqui. E elas têm esses nomes que estão aqui em cima, ó. Então, a gente tem a semibreve, que é a figura de maior valor. Depois vem a mínima, que é essa daqui, que tem uma bolinha já com vamos dizer assim, um pauzinho aqui embaixo, que é uma haste, né? Daqui a pouco a gente vai ver como é que chama isso aqui. Aí a gente tem a semínima, que é essa daqui com uma bolinha que já é completada aqui, ó. E aí vem a colcheia, que tem mais uma hastezinha aqui, a semicolcheia com 2, a fusa com 3 e a semifusa com 4. E aqui embaixo a gente tem as pausas correspondentes dessas figuras. Sendo que a semibreve, que é só uma bolinha, ela tem representada aqui, ó, por 2 tipos de pausa, né? E esse daqui, a mínima, que é representado por 2 tipos. Se ela estiver aqui dentro da pauta, ela tá assim, ou ela pode estar assim, ó, que ela vem com esse sinalzinho aqui, que também é a mesma dessa mínima. E a semibreve é a mesma coisa, ela tem um tracinho em cima para indicar que é a pausa da semibreve, para diferenciar da pausa da mínima, que é com um tracinho embaixo. Aí a semínima é essa daqui, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Então, essas são as pausas correspondentes das figuras de valores, que são essas que estão em cima. Agora, vamos para a página 21 aí do livro de vocês. A figura é formada de até 3 partes. Então, vamos ver aqui a cabeça, que é o que a gente viu ali, que é a bolinha. Essa daqui é a bolinha da semibreve, que ela não é completada, né? E essa aqui já é a outra bolinha das outras figuras, que é completada aqui dentro, pretinha. A haste, que falei o pauzinho, é esse aqui, ó. A haste, que ela pode ser virada para baixo ou virada para cima, dependendo de qual figura for. E o colchete ou bandeirola, que é essa partezinha aqui que vem embaixo, ó, ou aqui em cima. Então, nós temos 3 partes, a cabeça, a haste e o colchete. Esse daqui que tá embaixo aí, vocês podem olhar no livro que tem também, são valores antigos, eles não são mais usados na notação, mas se pegar uma partitura antiga, tem lá essas notas aqui, essas figuras aqui, mas atualmente elas foram desusadas. Então, a gente tinha a máxima, a longa e a breve. Essas 3 figuras aqui, vou voltar aqui, ó, elas ficavam antes da semibreve, significa que elas têm maior valor do que a semibreve. Então, se elas estivessem aqui nessa tabelinha, elas estariam aqui antes, ó. E a quartifusa, ou também chamada de tremifusa, que tá aqui embaixo o nome, é essa daqui que tem mais um colchete, ela vinha aqui, ó. Não, peraí, deixa eu voltar. Ela vinha aqui, ó. Tem a semifusa, né? Aí a quartifusa, ela estaria aqui, ó, depois da semifusa. Tá vendo? Que ela divide mais ainda o valor da nota.
Então, essa aqui. Só que essas aqui são pouco usadas, né? A máxima, a longa e a breve foram descontinuadas, quer dizer que não usa mais. E aqui também elas tinham as pausas delas correspondentes, ó, que são essas que estão aqui embaixo. Então, a quartifusa também chamada de tremifusa, que é essa daqui. O Beethoven, ele empregou quartifusas em sonata patética e outras obras. Então, se pegar as obras antigas, né, do Beethoven, por exemplo, você vai ter lá a presença dessas figuras aqui, dessas figuras ou valores. Aí, ainda estamos na página 21. A duração das figuras e pausas correspondem-se. Aí, nós temos aqui a semibreve igual, e aqui temos a pausa da semibreve. E aqui nós temos a colcheia e a pausa da colcheia. Então, tá falando que as figuras e as pausas, elas correspondem, têm a mesma duração. Então, se eu fizer uma semibreve, por exemplo, de 4 tempos, tá, a pausa também vai ser, ó. Só que na pausa eu vou só marcar o tempo, não vou fazer som nenhum, né? Não vou fazer nenhuma nota. O silêncio é a ausência do som. Então, quer dizer que o silêncio ele não é nulo, entendeu? No silêncio é o que é? A ausência do som. Você não está executando som nenhum, mas tem ali presente, que é a pausa que está representando o silêncio. Observações sobre a grafia das figuras. É muito importante a precisão na grafia das notas. A haste é um traço vertical colocado à direita da figura quando para cima e à esquerda quando para baixo. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Que se a bolinha estiver para baixo, a haste está à direita. E se a bolinha estiver para cima, a haste está à esquerda. O contrário está errado, o contrário disso daqui. As notas colocadas na parte inferior da pauta, até a terceira linha, têm a haste para cima. E as notas colocadas na parte superior da pauta, a partir da terceira linha, tem a haste para baixo. Na terceira linha, é facultativo colocar a haste para cima ou para baixo. Então, o que ele quer dizer aqui com isso? Nós temos o dó, vamos supor que aqui seja uma clave de sol, tá? Então, nós temos aqui o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si. Até aqui no si, você tá vendo que a haste, ou seja, esse pauzinho, ele está virado para cima. Por que ele faz isso? Porque ele quer que fique bonito na grafia musical, entendeu? E ele quer que as figuras, elas fiquem dentro da pauta, o mais dentro da pauta possível, né? Pra gente não se confundir muito quando tiver suplementares aqui, superiores ou inferiores. E aí, ele tá falando ali que do si pra cima, o si ele é facultativo, ele pode ser tanto pra cima quanto pra baixo. Lembrando vocês de novo que eu tô falando aqui como se fosse uma clave de sol. E aí, aqui, dó, ré, mi, fá, sol e o lá, eles já tá aqui com a haste viradinha para baixo, né? Você vê ali. Por quê? Para ficar dentro da pauta, na verdade. Porque se eu colocar ao contrário, se eu colocar tudo virado para cima, vai ficar feio, né? E aí, quando vier as suplementares superiores ou inferiores, pode confundir também. Então, a intenção é que fique tudo mais dentro da pauta possível. Por isso que é desse jeito aí a escrita, a grafia. Aí vamos ali, a haste das notas colocadas nas linhas e nos espaços suplementares é mais longa. O que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, aqui nós temos as notas que estão no espaço suplementar superior, né? Então, o que a gente faz? A haste dela, ela vem um pouquinho mais para baixo aqui, ó, quase na terceira linha. Na verdade, está tudo na terceira linha, ó. Entendeu? Que é para indicar que essas notas, elas pertencem a essa pauta aqui, pauta ou pentagrama, né? Então, por isso que eles tendem um pouco, quanto mais alto tiver a nota, mas eles tendem a haste para baixo aqui, ó. E aqui para baixo, as linhas suplementares inferiores, mesma coisa, ó. Colocou as notas aqui para baixo, só que a haste foi aonde? Até na terceira linha, ó. Entendeu? Para indicar que essas notas aqui, elas pertencem a essa pauta. A haste das figuras com 3 ou mais colchetes é também mais longa. Que são essas aqui, ó, é a colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, quartifusa. E aqui também, ó, tá vendo? Eles fizeram a haste um pouquinho mais para baixo aqui. Por que essa haste é mais longa? Para caber todos os colchetes que tem que pôr, né? Porque senão não vai caber todo mundo, então aumenta um pouquinho a haste. Os colchetes são sempre colocados no lado direito das hastes.
Então, sempre vai estar do lado direito, ó. Se ela estiver para baixo aqui, o colchete está para baixo. Se ela estiver para cima, o colchete está para cima aqui, sempre do lado direito. Tem que se atentar a isso, porque às vezes você vê alguns desenhos de música em alguns lugares que vem com a haste ao contrário, tá errado. Aquilo lá não tá errado na notação musical, tá? E aí, nós estamos aonde? Número 6. Deixa eu ver aqui, na página 22 já. Vamos para a página 22. Vocês podem ir acompanhando no livro de vocês, tá tudo aí. Quando existe a sucessão de várias figuras com colchetes, estes podem ser unidos por uma barra de ligação. Que barra de ligação que é essa, professora? Vamos ver aqui, ó. Aí eu tenho aqui uma colcheia mais uma colcheia. Se eu for escrever isso daqui na música, fica feio, né? Além de ficar feio, fica meio confuso para a pessoa que está executando, porque a música está tocando o instrumento ali, está batendo o olho na nota. Aí se ela estiver ligada assim, fica mais fácil, ó, facilita a visualização na hora da execução da música, né? Então, por isso que ele coloca isso aqui que é a barra, ó, de ligação, é isso aqui que tá em cima. Aí ele substituiu, ao invés de ele colocar 2 colchetes, porque é a mesma nota, ele foi e colocou aqui, ó, essa barra de ligação. E em notas diferentes também coloca, você vê que é o certo, ó. Tá vendo? Aqui ele não colocou a barra, por quê? Porque são figuras de valores diferentes. Como assim? Isso aqui é uma mínima, isso aqui é uma semínima pontuada, que a gente vai aprender esse pontinho aqui mais pra frente, e aqui é uma colcheia. Então, isso daqui tem que ficar separado mesmo. Agora aqui, essas notas aqui são todas colcheias, ó, são todas colcheias. Aí ele colocou de 4 em 4. Entendeu? Para ficar bonitinho, assim, para ficar bonito e para ser executado da forma correta na partitura. Então, por exemplo, como todas as colcheias são essas aqui, que tem apenas um colchete, ele fez o quê? Tinha 4 colcheias, aí ele juntou elas e colocou essa barra de ligação. Aí ele colocou 2 barras de ligação, ó, de 4 em 4, tá vendo? Para ficar mais bonito ali na hora da execução. Esse aqui de baixo, ó, ele colocou 4, e daí ele colocou uma colcheia separada. Como mudou o valor, que é outra figura aqui, que é uma semínima, então não tinha como colocar essas duas aqui unidas por barra de ligação, então tem que deixar separado mesmo. E aí aqui é outra colcheia. Aí ele tá falando aqui, o errado, vamos ver o que é errado. Por que tá errado isso aqui, ó? Porque lembra que eu falei pra vocês que tinha que estar lá na terceira linha, essa barra de ligação que tinha que estar na terceira linha? Então tá errado por isso. Ó, tá tudo pra baixo da pauta. Como que eu vou saber que essa nota aqui pertence a essa partitura aqui, essa pauta aqui, sendo que nem tá lá dentro, tá vendo? Então tinha que chegar as barras dela um pouquinho pra cima. E aqui a mesma coisa, ó, a barra dela tinha que ser dentro da linha aqui. Tinha que chegar mais pra baixo, tá vendo? Tá errado, porque aqui quase não tem nada dentro dessa linha aqui, ó, dessa pauta. Tá vendo? Então por isso que tá errado. Ó, aqui a diferença do certo, ó. A diferença do certo aqui, ó. Tá vendo que a linha, apesar de ser notas suplementares superiores aqui, mas as barras estão lá dentro da linha para indicar de onde que vem essas notas aqui, tá vendo? Porque aí, vamos supor que tem uma clave aqui, ó. Aí a gente sabe quais notas são essas por causa da clave, né? Que a clave é a dona da linha. E a gente sabe que a clave de sol ela é dona da segunda linha, ela dá nota à segunda linha, as outras notas vêm a partir dela, né? Vamos aqui para o 7. A haste atravessa todas as barras de ligação. Como assim, professor? Ó, vamos ver aqui o certo. Eu acho que vocês têm que prestar atenção nisso aqui, sabe? Porque é difícil, assim, você tá olhando aí no livro, você perceber o mínimo detalhe aqui do que tá certo e do que tá errado. Eu mesma fiquei parando um tempão, assim, observando para descobrir qual que era o erro. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês. Aqui no meio, ó, você vê que a haste continua, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo aqui um tracinho aqui no meio das 2 barras de ligação? Isso daqui é a haste que ele tá falando. Ó, a haste vai até lá em cima, tem as barras e a haste vai até lá em cima. Agora, aqui a diferença, ó, que aqui a haste não tá passando no meio, ó. Se observar aqui, a haste não tá passando no meio, desse lado aqui, tá vendo? Por isso que esse aqui tá errado, porque as figuras são as mesmas, só que aqui ele tá mostrando que a haste tá indo até lá em cima na barra de ligação e esse aqui não tá. Tá vendo? Então, essa forma aqui de grafia tá errada. Você tem que se atentar a esse mínimo detalhe. Aí, eu sei que aqui temos 4 semicolcheias. Aí, nós temos aqui 4 fusas e uma colcheia. Aí, como que eu sei? Porque essa colcheia, ela só tem uma aqui, ó. Ela é como se fosse essa figura aqui, ó. Tá vendo? Que tá aqui. É uma colcheia, tá aqui, ó. E essa aqui tem 3, ó. Essa aqui tem 3. Então, é quem? A fusa. Tá vendo? Você tem que se atentar a esse detalhe aí.
8. Vamos para o 8, que está na página 22 ainda. Na música vocal, quando cada nota corresponde a uma sílaba do texto, é costume não ligar os colchetes com a barra. Então, aqui a gente está vendo, ó, que tá tudo separado, tá vendo? Não tem aquela barra de ligação que tinha, essa barra de ligação aqui que a gente está falando, ó. Porque é uma música vocal. Cada nota corresponde a uma sílaba do texto. Aqui embaixo tem as sílabas, ó. Nesta rua, tem um bosque. Tá vendo? Então, como a pessoa vai cantando desse jeito separado as sílabas aqui, aí as notas estão o quê? Tudo separadinho, né? Para facilitar para a pessoa que está cantando. Quando há uma sílaba para vários sons, grafam-se os valores com barra de ligação. Então, nós temos aqui, ó, separado, né? Tem mi, sol, si, ó, dó, si, lá, sol, lá. Tá vendo que aqui, ó, esse aqui, ó, dó, si, lá, sol, é um me, tá vendo? É por isso que ele colocou o me aqui, e aí ele desceu com essa linha aqui para indicar que todas essas notas aqui continuam sendo o e aqui do me. Então, ele colocou essa barra de ligação para ligar todas essas notas aqui. E aí vem um lá aqui separado, que é uma semínima. Aí continua aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? É um si e um lá, eles estão ligados para indicar o quê? Que esse lê aqui, vou fazer um lê-e. Lê-e, ao invés de colocar outro e aqui, a gente já sabe que é um lê-e. E aqui é um lu, mais ou menos assim, né? O U continua aqui, em todas as notas aqui continua o U, tá vendo? Por isso que ele colocou isso aqui ligado, ó. Colocou a barra de ligação, ainda colocou essa ligadurona aqui para saber que é um lu. E aqui o IA é o valor da semibreve, que é um compasso quaternário aqui. Ó, quaternário não, mentira. É um 6/8 aqui, um compasso composto. Aí ele foi e colocou aqui esse IA e colocou essa linha aqui para indicar que até aqui que tem que fazer o IA, ó. Aí vamos lá, música Jingle Bells, escrita como música instrumental e como música vocal com letra. Então, tá vendo a diferença? Ó, os dois estão na clave de Fá, a gente já sabe que é uma clave de Fá na quarta linha, a gente tem aqui um compasso binário, a gente tem aqui, quando vai tocar um instrumento, ó, são duas colcheias. E aí aqui as colcheias estão o quê? Separadas, sabe por quê? Porque tem a letra embaixo aqui que a pessoa vai cantar, ó. Então essa aqui é uma linha vocal, quem vai cantar vai tocar desse jeito aqui a partitura. E quem vai tocar no instrumento vai tocar desse jeito aqui a partitura, ó. É a mesma música, só que a diferença é o quê? Que esse aqui é para vocal e esse aqui é para instrumento. Outras variações da barra de ligação. Eu tô na página 23, tá, gente? Vocês estão acompanhando aí o livro. Aí a gente tem aqui outros tipos de barra de ligação, vamos ver. Aqui tá mostrando, né, que é uma colcheia, uma semicolcheia, uma fusa, uma semifusa, tá vendo? Tá mudando os valores, só que tá tudo ligado às notas. Aqui ele tá mostrando, ele quer que tenha essas notas aqui para baixo e essas notas aqui para cima, e ele quer ligar tudo. Aí ele pegou e colocou essa barra de ligação aqui, mais ou menos ali na terceira linha, ó, subindo um pouquinho, para ligar todas as notas, ó. Mas também tá correto. Aqui, mesma coisa, ó. Ele queria ligar essas notas aqui e essas notas aqui, ó. Olha que diferença, ó. Isso aqui tá na clave de Fá, isso aqui tá na clave de Sol. Só que ele fez o quê? Colocou a barra de ligação aqui para ligar todas as notas, ó. Tá vendo? Tem várias aqui formas de escrita da música. Não vou ficar detalhando todos aqui para não alongar muito tempo. Vocês podem ir observando aí, mas estão todas corretas. São várias formas de grafia musical que a gente tem. Música instrumental procura-se visualizar os tempos e partes de tempos através de barras de ligação. Os mesmos valores são agrupados de maneira diferente, conforme a estrutura do compasso. Então, aqui ele tem um compasso 3/4, ó, os mesmos valores, ó, duas colcheias são agrupadas de maneiras diferentes. Ó, semicolcheias,
outras colcheias, e aqui tem a barra de compasso, ó. Aí a gente tem aqui uma colcheia, uma semínima, uma colcheia e duas colcheias. Ó, pode ser agrupado assim de forma diferente também, ó. Depende do que? Da estrutura aqui do compasso. Vamos lá. Aí nós temos aqui o uso da barra de ligação impossibilita, algumas vezes, a aplicação da regra sobre a posição das hastes. Nesse caso, a posição das hastes depende da distância das notas mais altas e mais baixas do grupo em relação à terceira linha da pauta, e não da quantidade de notas do grupo na parte superior ou inferior da pauta. A direção da barra de ligação é horizontal quando as notas têm a mesma altura e é inclinada seguindo a direção geral das notas quando essas têm alturas diferentes. Então, você vê aqui que esse aqui está bem inclinada a barra, ó, porque a altura das notas, uma está aqui, vamos supor que seja clave de sol, né? Aqui está um mi, aqui está um ré, aqui está um dó. Aí, como tem essa distância aqui entre as notas, ele colocou meio inclinado, assim, deu mais para ficar bonitinho, né, na pauta. Aí aqui, como é toda sol, supondo que seja uma clave de sol, que aqui seja toda sol, ele já colocou reto a barra, ó. Aqui ele colocou inclinado também por causa da altura, ó. Aqui ele colocou inclinado também por causa da altura das notas, tá vendo? Esse aqui ficou inclinado, esse aqui ficou inclinado. Depende da quantidade de notas aqui, de onde que estão as notas. Ixi, tremeu tudo aqui, peraí. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nesse exercício aí, que eu vou mostrar pra vocês o que tá certo e o que tá errado. Então, vamos ver aí. O primeiro. O que acontece com o primeiro aqui? Por que ele tá errado? Coloquei o Ezinho aqui. Ele tá errado porque a haste, ela tá do lado errado, ó. Essa haste tem que estar aqui do outro lado. E o mesmo acontece aqui no número 4, ó. Que a haste tá aqui virado pra cima, tá dentro da pauta, mas tá do lado errado. Quando a haste tá virada pra cima assim, ela tinha que estar pro lado de cá, ó. Você tem sempre que lembrar que quando ela tá assim, que a haste for virada pra cima, ela não pode estar aparecendo o número 6. E aqui tá, ó, como se fosse o número 6. Então a haste tinha que estar ao contrário do que é o número 6. E aqui o mesmo caso, ó, que essa aqui tá parecendo um 9, tá vendo? Você vê o 9 aqui? Botei o 9 aqui justamente pra isso, pra diferenciar. Então, essa aqui, como tá aparecendo 9, ela não pode, ela tinha que estar com a haste ao contrário. A próxima aqui, o que é o problema dela? O colchete, ele tá do lado errado, então esse colchete, ele não tem que estar virado para fora aqui. Apesar da haste, ela tá virada pro lado certo, mas o colchete, ele tinha que estar para dentro, para a direita. E o mesmo acontece nessa, ó. A haste, ela tá do lado certo, mas o colchete tá virado para dentro. Quando a haste tá assim para cima, o colchete tinha que ser aqui pro lado direito, para fora. A próxima aqui, essa, ó. O que tá acontecendo com ela? Que a haste, ela tá muito para cima aqui, ó. Ela tá na direção errada, tá muito para cima. Ela tinha que estar aqui, ó, para baixo aqui, para ficar mais dentro da pauta. O mesmo tá acontecendo nesse aqui, ó. Apesar de estar escrito certo isso aqui, só que a haste e o colchete, eles tinham que ser aqui, para ficar mais dentro da pauta. Porque esse dó aqui, ó, ele tinha que estar aqui virado para baixo. Tô falando dó porque eu imagino que seja uma clave de sol aqui, entendeu? Então, esse aqui tinha que estar virado para baixo para ficar mais dentro da pauta. O mesmo acontece com esse, que está muito lá para cima, ó, quase chegando na próxima pauta. Suponhamos que tivesse uma pauta aqui. Então, essa haste, ela tinha que estar virado para baixo. E aqui também, ó. Esse aqui, a haste está virada para baixo, além de estar parecendo um 9. Então, tinha que ser aqui, ó, para cima. E esse aqui também tá certinho a escrita, só que tá muito para baixo. Então, tinha que ser do lado de cá, a haste com os colchetes para ficar correto. Aqui, nesse aqui, ó, o que acontece com ele? Tá certo, ó, tá bem certinho. A haste tá do lado certo, tá dentro da pauta. Então, isso aí tá correto. Esse aqui, ó, o problema dele é porque tá muito deitado. A haste não pode ficar deitada, ela tinha que ser mais em pezinha. E o último aqui, acontece que ele tá com 2 colchetes. O certo é só uma haste e só um colchete. O outro colchete tá errado. Então, continuando aí.
Observações sobre a grafia das pausas. A pausa da semibreve é escrita sob a quarta linha da pauta. Aqui onde que tá, ó. Temos a pauta, né? 1, 2, 3, 4, 5. A quarta linha aqui, ó. A pausa da semibreve, ela é o quê? Embaixo da quarta linha. A pausa da mínima é escrita sobre a terceira linha da pauta. Então, nós temos aqui a pauta, 1, 2, 3. A pausa sobre a terceira linha. Tem que tomar muito cuidado, prestar atenção para não confundir essa aqui que é da semibreve, que é abaixo da quarta linha, com essa daqui que é a da mínima, que é escrita acima da terceira linha. A pausa da breve é escrita no terceiro espaço da pauta. Então, já é aqui no terceiro espaço, ó. Não é nem na linha, é no espaço. Só que, como eu disse para vocês, a breve ela foi descontinuada, né? É bem difícil hoje em dia você achar a música com breve, assim. Então, a gente tem que se preocupar mais aqui com a semibreve e com a mínima. As demais pausas devem ser centralizadas no pentagrama, nas pausas com colchetes. O colchete mais alto deve ser colocado no terceiro espaço. Então, você vê aqui, ó, o terceiro espaço, você vai colocando aqui, ó, sempre, tá vendo? Para ficar o quê? Para não ficar fora, porque para não ficar fora da pauta. Então, já coloca ali no terceiro, que já fica bem dentro, assim, fica bonita a escrita. Aí ele tá falando aqui, ó, que as pausas marcadas com círculo não são necessárias, geralmente não se grafam. Esses dois sistemas aqui são iguais, a diferença é que ele colocou as pausas pra gente ver onde que seria, só que geralmente não usa grafar essas pausas aqui, né? O músico faz ali sem precisar estar escrito, tá vendo? Aí fica só assim, ó, na partitura. A grafia de melodias a duas vozes. Eu tô na página 25, tá? As notas que devem ser tocadas ou cantadas juntas escrevem-se uma em cima da outra. Então, por que tem essas duas bolinhas aqui, ó? Porque aqui geralmente é o quê? Duas pessoas cantando, né? Um tá fazendo a linha melódica de baixo aqui e o outro tá fazendo a linha melódica de cima aqui, tá vendo? Só que eles estão com notas diferentes aqui. Quando é necessário separar as duas vozes num pentagrama, as hastes da primeira voz são grafadas para cima e as hastes da segunda voz para baixo. Então, ele deu um exemplo aqui, ó. A primeira voz vai fazer essa linha melódica de cima aqui, que são as bolinhas de cima. E a segunda voz vai fazer a linha melódica de baixo aqui, ó, que são as bolinhas aqui. Tá vendo? Ah, professor, mas como que eu sei desse compasso quem que faz o que aqui, ó? Essa aqui é a segunda voz, ó. Essa e essa aqui. Tá vendo? Aqui não faz porque é a mesma nota aqui, ó. Ele continua cantando essa. Enquanto a primeira voz tá fazendo essas quatro aqui. E aqui, mesma coisa. Uma voz tá fazendo essa mínima e a outra tá fazendo essas duas semínimas e essa mínima. No segundo compasso, há o cruzamento das vozes. Isto é, a segunda voz canta as notas mais agudas. Então, foi o que eu falei pra vocês aqui, ó. A segunda voz tá fazendo o dó e o dó. E a primeira voz tá fazendo essas aqui de baixo. Quando existem notas comuns entre a primeira e a segunda voz, estas são grafadas uma ao lado da outra, ou uma nota com duas hastes. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Você pode ver aqui o exemplo, ó. Primeira voz, segunda voz. Notas comuns entre a primeira e a segunda voz. Ó, uma ao lado da outra, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo que essa aqui, eles vão fazer a mesma nota, ó. Os dois vão fazer esse Mi aqui. Cadê esse Mi no mouse? Os dois vão fazer o Mi, ó. Tá vendo aqui? Aí botou só uma nota. Já nesses aqui, eles vão fazer aqui, ó. Uma do lado da outra, tá vendo? Aqui, ó. Vão fazer a mesma nota, a primeira e a segunda voz. Subentende-se que os valores da segunda voz, marcados com a seta, são semicolcheias. Então, aqui, enquanto um vai estar fazendo uma mínima, um vai estar fazendo a semicolcheia, porque a voz de baixo, ela tá fazendo todas essas notas aqui, enquanto a voz de cima tá fazendo só essa nota aqui, se estendendo tudo isso aqui. E aqui, mesma coisa, ó. Legal, né? Saber que tem essas particularidades aí na música.
O 4, ainda na página 25, as notas vizinhas, quando tocadas simultaneamente, são grafadas juntas, uma ao lado da outra. A nota mais grave é escrita, geralmente à esquerda. Então, nós temos aqui, ó, notas vizinhas, elas são grafadas em pertinho uma da outra, ó. Vai andando juntinho, tá vendo? E quando aqui, ó, uma mais grave, uma mais aguda, fica uma em cima da outra aqui, ó. Isso aqui tá errado, ó. Esse outro exemplo que tá errado, tudo errado isso aqui, ó. Esse aqui é o certo, ó. A mais grave embaixo, mais grave embaixo, mais grave embaixo. Esse aqui tá errado. As pausas são grafadas no espaço disponível, observando a evolução gráfica de cada voz. Então, aqui temos as pausas, ó. Ó, tá vendo? Enquanto essa voz aqui de cima tá fazendo essas notas aqui, esse aqui tá fazendo só essa e faz a pausa. Eles colocaram a pausa aqui. Mesma coisa, ó, esse aqui tá dando pausa, enquanto a voz de cima tá cantando essa, a de baixo tá fazendo pausa, depois ela começa a cantar aqui nessa, ó. Aí nós temos aqui um certo e um errado. Vamos ver o que que é. É a pausa, né? Porque essa pausa aqui, ela indica que é pra voz de cima fazer, ó. E aqui ele colocou a pausa embaixo, tá vendo? Como se fosse pra essa voz aqui fazer. E não, tem que ser aqui, ó, a pausa. Vamos ali pra página 26 já. Estamos quase acabando. Cada voz pode ter o seu próprio pentagrama. Então, ali a gente estava vendo que a voz, elas estavam todas no mesmo pentagrama, né? Mas pode ser colocado separado ali, ó. São duas claves de sol, daí a gente chama isso daí de sistema. Então, temos ali primeira voz, segunda voz. E aí ele separou. Eu acho que assim fica mais fácil para cada voz, na verdade, do que do outro jeito. Mas tudo bem, cada um tem um jeito de escrever a música, né? Aí a gente tem aqui, ó, a primeira voz fazendo essas notas e a segunda voz fazendo essas notas aqui, mais graves. A grafia das melodias a 3 ou mais vozes. As notas que devem ser tocadas simultaneamente devem ser escritas uma exatamente embaixo da outra. Notas vizinhas grafam-se lado a lado. Então, aqui são as notas que vão ser cantadas ao mesmo tempo, cantadas ou tocadas, né? No caso do piano, por exemplo, pode tocar ao mesmo tempo. As notas vizinhas, elas podem ser grafadas lado a lado, ó. Todas na mesma haste, tá vendo? Aí a gente tem aqui exemplo de primeira voz, segunda voz, terceira voz e quarta voz. Na clave de sol e na clave de fá. Aí todo mundo aqui cantando, tocando juntos. E aqui um cruzamento das vozes, primeira e segunda voz, né? Primeira voz faz isso daqui, depois vem entre a segunda voz fazendo isso daqui. Aí são os exemplos, gente, isso aqui que a gente tá mostrando pra vocês são os exemplos de grafia musical, tá vendo? O que vai ser executado, tanto por voz quanto por piano. Às vezes eu tô batendo aqui no negócio, aí começa a dar uma balançadinha. Mas tá dando pra ver tranquilo, né? Partitura para piano. Aí a gente tem um exemplo aqui, da mão direita fazendo uma clave de sol, um compasso ternário, 3x4, né? E aqui a mão esquerda, ó, na clave de fá, 3x4. Então, ele tá fazendo essas notas aqui na mão direita, essas notas aqui na mão esquerda. Aí, o certo e o errado. O que é a diferença desse certo e desse errado aqui? É outra coisa minuciosa que você tem que prestar atenção, porque é um detalhe, senão você não vai entender. É que aqui, ó, as notas, tá vendo? É um sistema isso daqui. Aí aqui ele colocou essa haste, ela tá um pouquinho para a esquerda, essa aqui tá um pouquinho para a direita. Se você for olhar aqui, ó, ele até colocou esses tracinhos aqui para você ver que as hastes elas estão uma em cima da outra. Essa forma de grafia aqui tá errada. E aqui também, ó, ele colocou as hastes uma em cima da outra. Passou, peraí, deixa eu voltar. Aqui, ó, tá vendo? Uma haste em cima da outra. E essa forma de grafia aqui tá errada, ela tinha que ser assim, ó, um pouquinho mais para cá, ó. A diferença é essa, tá vendo? É minucioso o detalhe ali que a gente tem que prestar atenção. Então, a regra principal da página 27 que eu tô,
A escrita deve ser a mais clara possível e as notas devem ser agrupadas de maneira que representem sempre uma unidade reconhecível. Resumindo, a partitura tem que ser clara, objetiva e ficar bonita, né? Então é isso que ele quer dizer aí. Aí a gente vai começar aqui sobre a divisão de valores, que a gente falou para vocês que tem. Tomando uma água aqui. A divisão binária de valores, né? A gente tem ali, a unidade divide-se em duas partes iguais. Indica-se uma semibreve dividido por 2. Tá aqui. Então, vamos lá. A gente tem esses números aqui, certo? Isso aqui é o número de quantas figuras que eu vou ter aqui dentro da linha, ó. Então, aqui, eu tenho uma semibreve. Aqui tá o número dela, que é 1. Significa que é uma semibreve na linha. Uma semibreve. Imagina que é uma laranja, isso daqui. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a laranja e dividi no meio, ó. Meio. Aí, eu tive o quê? Duas metades, né? Duas metades. Então, é duas mínimas. Significa o quê? Que dentro dessa semibreve tem duas mínimas. Tá. Aí, eu peguei essas duas mínimas e dividi também no meio. Aí, eu tive o quê? 4 semínimas. Cada mínima eu dividi no meio e deu duas semínimas, ó. E aqui eu dividi e deu duas semínimas. Então, o quê? 1/4 da semibreve, né? 1/4, cada semínima dessa aqui representa o quê? 1/4 da semibreve. Aí eu peguei cada semínima e dividi no meio também. Aí veio aqui, ó. Cada uma deu o quê? 2 colcheias. Cada semínima dividido deu 2 colcheias, ó. Então, eu tive o quê? 1/8 da semibreve. Aí, eu peguei as colcheias, não cansei ainda de dividir, peguei as colcheias e dividi cada colcheia ao meio. Aí, eu tive quem? 2 semicolcheias de cada colcheia, ó. Aí, são quantos? 16, 16avos da semibreve. Aí, eu peguei as semicolcheias, cada uma dividi no meio, de novo. Deu quem? 32 fusas. 32avos da semibreve. E aí, eu peguei cada fusa e dividi ao meio. Deu quem? 2 semifusas. Então, eu tive quantas? 64 semifusas, que é 64avos da semibreve. Então, aqui eu tenho todas as figuras, que são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. E eu fui dividindo. Então, significa o quê? Por exemplo, que eu preciso de 64 semifusas para ter uma semibreve. Se eu tocar uma semibreve num compasso ali de quaternado, por exemplo, 4x4, eu tenho que tocar o quê? Correspondente, assim, né? Eu tenho que tocar 64 semifusas para ter o mesmo valor de uma semibreve. É um pouco confuso, né, isso daí. É muito, assim, abstrato, né? A gente tem que ver prática ali na música como é que é. Eu vou mostrar um rabisco ali que eu fiz para vocês, mais ou menos para vocês entenderem daqui a pouco como é que é isso daí. Aí eu tenho aqui outro exemplo dessa divisão de valores. Lembra que eu falei da laranja? Vamos supor que aqui seja uma laranja, né? É uma semibreve, uma laranja. Aí eu fui fazendo o quê? A divisão. Dividi no meio, ó, o meio, a mínima. Depois, 1/4, semínima. 1/8, colcheia. 1/16avos, semicolcheia. 1/32avos, a fusa. 1/64avos, a semifusa. Então, significa o quê? Que eu preciso de 64 fusas para ter isso aqui tudo, ó. 64 notas no valor de fusa para tocar como se fosse uma semibreve. Tá vendo? Ele pegou essa nota que ele foi dividindo. Ó. Quantas mínimas eu preciso para ter uma semibreve? Eu preciso de 2 mínimas. Quantas semínimas? 4 semínimas para formar uma semibreve. E por aí vai. Aí a gente tem aqui outro exemplo para vocês entenderem esse negócio de divisão de valores aí. Eu tenho aqui a semibreve, isso daí tá na página, deixa eu ver qual página, tá na página 28 do livro, tá? Vocês vão acompanhando o livro aí de vocês.
A semibreve. Eu tenho aqui uma semibreve, 2 mínima, 4 semínima, 8 cocheias, 16 semicocheias, 32 fusas, 64 semifusas. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Esses valores aqui que representam quem? A divisão da semibreve. Tá, mas e se eu quiser começar da mínima? Aí tá aqui embaixo, ó, se eu quiser começar da mínima. Eu quero dividir a mínima. Quantas semínimas eu vou ter? 2. Se eu dividir essas 2 semínimas, eu vou ter 4 cocheias. Se eu dividir essas 4 cocheias, eu vou ter o quê? 8 semicocheias. Se eu dividir essas 8 semicocheias, eu vou ter o quê? 16 fusas. E 32 semifusas. E por aí vai. Aí aqui peguei a semínima. Eu tenho uma semínima. Eu vou dividir 2 cocheias. 4 semicocheias. 8 fusas. 16 semifusas. Eu tenho uma cocheia. Eu vou dividir. Eu vou ter 2 semicocheias. 4 fusas. 8 semifusas. Eu tenho uma semicocheia, que é essa daqui. Aí eu vou dividir, eu vou ter o quê? 2 fusas e 4 semifusas. Eu tenho uma fusa. Eu vou dividir, eu vou ter o quê? 2 semifusas. E eu tenho uma semifusa, não vou dividir, não vou ter ninguém, porque a quartifusa, a tremifusa foi extinta, né? Quase não usa mais. Praticamente não se usa mais. As pausas obedecem à mesma proporção dos valores. Isto é, cada uma vale 2 da seguinte. Então, a pausa, se for colocar nesse quadrinho aqui, a pausa vai ser a mesma divisão, entendeu? Vai acontecer a mesma divisão de valores ali. Aí a gente tem um exercíciozinho aí na página 28 que tá pedindo para saber quantas semínimas tem uma mínima. Então, eu tenho 2, porque se eu dividir a mínima, vai me dar quantas semínimas? 2. Se eu dividir essa aqui, que é o quê? Cocheia, semicocheia, fusa. 3 pauzinhos e uma fusa. Quantas fusas tem uma semínima? 8. Expliquei para vocês lá, né? Uma mínima tem quantas cocheias? 4. Peguei a mínima, dividi. Quero saber quantas cocheias tem dentro dessa mínima. Tem 4. Uma cocheia tem quantas? Cocheia, semicocheia, fusa, semifusa. Isso aqui é uma semifusa. 4 colchetes ali. Uma cocheia tem quantas semicocheias? 8. Tá vendo? Então, esse daí é a resposta do exercício. E esse aqui que tá terminando aí no livro, eu nem vou entrar muito nos detalhes para não confundir a cabeça de vocês. Mas aí tá falando uma divisão ternária de valores. Aqui eu tô mudando um pouco a divisão, tá vendo? É a mesma semibreve, só que eu fiz o quê? Ao invés de eu colocar 2 aqui e dividir por 2, dividir ela em 2, eu dividi ela por 3. Aí eu tive aqui 3 mínimas, aí eu tive aqui 9 semínimas, por aí vai. Ele colocou ali, ó, etc. Não vou me aprofundar muito nisso aqui, para não confundir vocês nesse momento. Mas é uma outra forma de divisão de valores, tá? Que tem aí os outros compassos. E aqui também ele está falando sobre prolação, que é no período da música proporcional, lá no século XVIII, século XIII, uma referência à proporção entre mínimas e semibreves. Então, isso aqui é uma coisa que tinha, mas só para vocês terem conhecimento. Prolação perfeita ou maior ou proporção perfeita. Indicada por esse sinal aqui, ó, uma bolinha com pontinho dentro, dividia a semibreve em 3 mínimas. Subprolação perfeita, indicado pelo sinal, é tipo um C com uma bolinha dentro, dividia a mínima em 3 semínimas. Então, tem aqui a semibreve, aí indicava esse sinalzinho aqui, ó, as 3 mínimas, ó. É a divisão, é aquela outra divisão ali, que é a ternária. Aqui, ó, a mínima, ele dividiu em 3 aqui, e aqui as semínimas, ó. Aqui a mesma coisa, a prolação imperfeita ou menor. Indicada pelo sinal, que é uma bolinha sem pontinho dentro. Dividir a semibreve em 2 mínimas. Subprolação imperfeita, indicada pelo sinal C, tipo um C, né? Dividir a mínima em 2 semínimas. Aqui, ó. Então, uma divisão aqui do século XIII, tá? Só para vocês saberem. Ó, teoricamente, existe a divisão quaternária, quinária, etc. É outra forma de divisão da música, tá? E terminou. Obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês entenderem essa questão de divisão de valores.
estudem, dê mais uma lida no livro, vejam vídeos no YouTube. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem esclarecer mais o assunto. E bons estudos e até a próxima!